Boa noite a todos, Boa noite. aqueles aqui presentes na sede da nossa sociedade e também aqueles que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Vamos iniciar os nossos trabalhos agora, com muita paz, muita sabedoria, e vamos ter a nossa prece inicial. Amado Jesus, esperamos que tenhamos condições hoje de assimilar o máximo conhecimento possível, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso desenvolvimento e que possamos sair hoje daqui um pouco melhor do que entramos, que tenhamos condições de exercer todos esses conhecimentos no nosso dia a dia a partir de amanhã. Vamos iniciar também dando alguns avisos em relação às atividades aqui da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Amanhã, às 9 horas da manhã, como aliás todos os dias de domingo a domingo às 9 horas da manhã, nós temos a nossa prece, o nosso encontro com Jesus, conosco mesmo, e onde nós podemos não apenas nos encontrar, como encontrar aquilo que realmente nos interessa, que é a fé. Amanhã também é um dia muito especial para nós aqui da sociedade. Amanhã a sociedade está de aniversário, está completando 61 anos. Portanto, ao final da tarde, às 19 horas, nós teremos um momento de preces e irradiações muito especial, comemorando a nossa fundação no dia 17 de agosto de 1961. Bom, no sábado nós temos também a atividade de evangelização, às 15 horas, que acontece simultaneamente com o encontro dos pais na AFA, e mais tarde, às 19h30, nós temos o atendimento fraterno, seguido da nossa exposição dialogada às 19h30. Bom, na nossa exposição desta noite, nós estamos recebendo a senhora Marta Garralua, da Sociedade Espírita Belém. E ela vai nos trazer o tema Respeito e Tolerância às Diferenças e aos Diferentes, que se encontram nos capítulos 10 e 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Marta, te convido então a assumir a bancada. Boa noite a todos. Boa noite. Irmãos. É uma alegria muito grande, com uma emoção, estar de volta aqui depois de mais de 2 anos, eu acredito, né? E é uma emoção, porque esta casa eu sinto como se fosse a minha outra casa espírita, né? Então, nós somos irmãos, nos sentimos muito acolhidos aqui. E sempre que aqui viemos, saímos daqui reenergizados, vamos dizer assim, e muito gratos pela oportunidade que recebemos dessa casa de trabalhar, de falar, porque nesses momentos em que nós nos preparamos para essa tarefa, nós aprendemos muito. E hoje nós estamos aqui dividindo com vocês as reflexões, o estudo que nós fizemos sobre esse tema tão importante, tão necessário nessa atualidade. Respeito à tolerância aos diferentes e às diferenças. Na verdade, quando nós paramos para pensar sobre a tolerância e o inverso, a intolerância, nós podemos, assim, fazer uma figura de que, nesse momento, as relações sociais, o nosso convívio, no trabalho, na rua, muitas vezes nós nos sentimos com relação à tolerância quase como uma panela de pressão explodindo. Porque as pessoas não estão... Qualquer coisa é motivo para o desrespeito, para a briga, para a agressão. Então, na verdade, o que nós vemos é uma intolerância muito grande com relação ao outro, às ideias do outro, né? E nós estamos nesse momento. E é muito grave isso. Por um momento de plena transição, onde nós precisamos nos unir, nos educarmos, nos modificarmos, trabalhar a nossa transformação moral para poder auxiliar nessa transformação. A gente vivencia tanta intolerância, tanto desrespeito. Então, a palavra tolerância vem do latim
tolerar, que significa acolher alguém, ser suporte, ser indulgente para com os outros. E o respeito, eles estão muito ligados, porque o respeito é um sentimento que leva a tratar alguém ou algo com atenção, com consideração. Então, a característica das pessoas que são tolerantes são pessoas que admitem as ideias dos outros, respeitam as ideias dos outros, mesmo que elas sejam diferentes das suas. Porque respeitam a pessoa, não as ideias. A pessoa está acima das ideias, né? E vamos fazer uma reflexão nessa noite, queridos irmãos. Eu vou começar pelo viés inverso, porque quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, ele só vai fazer efeito na nossa vida se nós trazermos as reflexões para nós mesmos, para nosso autoconhecimento, para nossa reflexão íntima das nossas atitudes, né? Então nós vamos vamos começar pela intolerância, porque é muito mais fácil nós compreendermos, entendermos, né? Refletirmos, tirarmos conclusões mais acertadas quando falamos daquilo que conhecemos, que vivenciamos no nosso dia a dia, né? Mesmo que esse conhecimento seja meio, vamos dizer assim, inconsciente. Eu posso dizer, eu não sou tolerante, eu não sou intolerante, eu não tenho intolerância em mim. Mas quando a gente vai fazer esse mergulho profundo, à luz do Evangelho do Cristo, a gente se depara com uma surpresa muito grande. Descobre em nós coisas que muitas vezes acreditamos que não tem. E sobre intolerância, nós conhecemos muito bem, todos nós. Ou porque já fomos intolerantes, ou ainda somos, ou sofremos intolerância. Isso a gente não pode, né, deixar de negar. Então, o convite nessa reflexão é para que nós possamos, digamos assim, tentar fazer um mergulho profundo no nosso íntimo, no nosso ser, como se nós pudéssemos ir lá no fundo agora nesse momento. E nós vamos perceber que todos nós, se nós fizermos uso da humildade, nos colocarmos na nossa situação atual de evolução, todos nós trazemos em nós, com maior ou menor quantidade, raízes de intolerância. E é por isso, e é essas raízes que fazem com que esses comportamentos aflorem. Essas raízes vêm da onde? Do nosso próprio processo de evolução. Somos seres ainda muito ligados à matéria, ao ego. Estamos recém iniciando uma caminhada. Da educação que recebemos nessa vida, em outras. E quando nós falamos em educação, esses dias eu assisti uma palestra de uma psicóloga, em que ela estava falando dessas agressões terríveis que acontecem contra as empregadas, contra os moradores de rua. E ela disse que o processo de educação influencia, porque quando uma criança que vem de uma família, por exemplo, que tem condições de ter uma empregada, vamos usar esse exemplo, e essa criança aprende, ela se desenvolve aprendendo que a empregada não vale nada, que a empregada é menos que ela, para ela é natural ser intolerante. Agredir porque foi o que ela aprendeu. Então nós temos essas raízes da nossa educação. Quando uma mãe diz para um filho, se alguém te ofender na escola e tu não revidar, tu vai chegar em casa e vai apanhar. Está fortalecendo essas raízes. Ou então está plantando, está colocando uma raizinha de intolerância naquela criança, né? Das ideias pré-concebidas que já vêm de nós, de outros tempos, do desconhecimento da verdade. E aí nós lembramos de Jesus, né, em João, que tá, a verdade nos libertará. E nesse caso aqui, discutir essa verdade, aceitar essa verdade que dentro de nós vai nos libertar do quê? Libertar desse grilhão, dessa corrente de sermos intolerantes, de não respeitarmos os outros. E essa reflexão é importantíssima para nós, para que nós possamos sair do abstrato, só da falácia, e partir para o concreto, para que essa fala de hoje toque na nossa alma, no nosso espírito de maneira profunda, que possamos produzir, possamos trabalhar atitudes diferentes, vencer as nossas raízes de intolerância, vamos dizer assim, se porventura viemos identificar em nós, né?
agir em prol da nossa autoeducação. Então precisamos reconhecer, identificar essas raízes, as dificuldades em nós, senão nós não vamos conseguir. Como que eu vou trabalhar, como que eu vou mudar aquilo que eu não admito, que eu não conheço, que eu não vi que está em mim? E a doutrina espírita nos ensina que os nossos maiores inimigos residem em nós mesmos, né? São as posturas arraigadas, os sentimentos, ideias fixas, ideias cristalizadas, né, em nós. São os nossos maiores inimigos, que determinam os nossos destinos mais ou menos felizes e também a sociedade em que vivemos, nos dá a característica da sociedade em que vivemos. E se hoje estamos aqui, né, se nos foi dado esse tema, falar sobre tolerância a respeito, se temos a necessidade de refletir sobre isso, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, é porque ainda vivemos muito na intolerância ou ainda vivemos a intolerância. Senão não precisaríamos falar. O Evangelho de Jesus é um programa de educação para as nossas almas. É um programa de educação para o nosso aprimoramento moral, para a nossa reconstrução moral. Jesus, o mestre, e nós os aprendizes, quando nos dispomos a querer aprender, a entender, a vivenciar o que Jesus nos traz, né? E sendo um programa de educação, é imprescindível que nós, os aprendizes, reconhecemos em nós as nossas deficiências, as nossas faltas, as nossas carências, para que essa educação se efetive. Aí nós precisamos também trabalhar um pouquinho da humildade, né? Então, muitos de nós podemos pensar, eu não sou intolerante, porque eu já aceito o homossexual, para mim o negro é um irmão, o amarelo, não tem intolerância, né? Será mesmo? E aí, se a gente vai fazer uma reflexão mais profunda, a gente vai ver que muitas vezes a nossa postura, quando nós vamos defender um ponto de vista, ou quando nós vamos pôr uma ideia, um ponto de vista, uma crença, e alguém vem e bate de frente, como a gente diz, a nossa postura não é de paz, de tranquilidade. Nós nos afligimos, nós nos inquietamos com esse bater de frente. Porque lá no fundo nós não nos sentimos bem quando alguém diz não, eu não penso assim. O diferente nos aflige ainda. Então, vem um certo mal-estar, uma contrariedade, um conflito vem para nós. E então a aflição é a palavra adequada muitas vezes, quando nós nos incomodamos quando alguém não concorda conosco. E dentro do lar isso é muito comum, dentro da família, nas relações mais estreitas, onde nós convivemos com personalidades, em que não usamos umas máscaras da sociedade, porque no serviço eu posso agir conforme o meu chefe quer, espera de mim, né? E Emmanuel vem nos trazer uma reflexão no livro Religião dos Espíritos, no item, quando ele examina a própria aflição, ele nos diz que a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Ele nos diz no item 32, parece que é. E o que é o fanatismo? É o apego irracional aos próprios pontos de vista. E a gente pensa, eu não sou fanático. Temos muito fanatismo dentro de nós, sem perceber. Então, o fanático é aquele que é incapaz de compreender e aceitar que alguém possa pensar, sentir, entender e viver de forma diferente dele. Então, tem um jeito de viver e não aceita que o outro viva, não aceita o jeito de ser do outro, né? Então, logo, a intolerância, ela é filha do fanatismo que pode estar em nós de forma muito sutil e a gente não se dá conta. Então, nós temos muitas atitudes de intolerância no nosso dia a dia e não nos percebemos disso. Há muito fanatismo nas nossas relações sociais, intolerância, e nós não nos damos conta. Eu tenho um amigo que ele é muito cuidadoso com a casa, é carinhoso e tudo. E um dia ele disse para mim, sabe, que eu não tenho o prazer de chegar do serviço cansado, tirar meu sapato e jogar meus pés no sofá, porque a minha esposa não admite. O sofá é para as visitas, é para estar novo. Olha o fanatismo dessa pessoa pela arrumação, que o próprio dono da casa, aquele que luta, que trabalha, que labuta, não tem o direito de usufruir de um bem que ele conquistou. Intolerância para com a vontade do companheiro de querer se atirar no sofá. Não aceita. E assim nós vivemos nesse mundo.
Então essas situações geram aflições que é normal no nosso processo evolutivo, mas que nós precisamos parar para pensar, para fazer a mudança, né? Então as diferenças, o diferente, causa aflição ainda nós, mas o nosso desafio qual é? Estarmos atentos às nossas aflições diante do diferente, dos diferentes, quando nós nos incomodamos. Tem uma pessoa da minha família que ela diz assim, eu não entendo essa situação de homossexual, ele diz gay, eu me irrito com isso, mas o problema é dele, a aflição é dele, não é do outro. Mas ele coloca a dificuldade no outro, que o outro está errado. Quem disse que o outro está errado? Ele determinou que o outro está errado, porque o outro não é igual a ele. Então é essa dificuldade que nós temos de respeitar o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de saber que cada um de nós está num momento de vida, de aprendizado. E então a Emmanuel nos diz para nós estarmos muito atentos a essa sensação de angústia, de inquietude diante das diferenças. E buscarmos em nós, aonde está isso? Em nós. E Haroldo, quando ele vem trabalhar esse tema da intolerância, ele nos fala que é uma lei, ele nos diz assim, vou ler a frase dele, há uma lei na obra divina chamada diversidade. E é fantástico isso, porque nós vamos refletir, a gente vai ver que tudo é diferente na natureza, né? A diversidade na natureza. A vegetação, as flores, os animais. Olha a diversidade de animais, a diversidade de flores. Então, como que nós vamos esperar que a natureza toda, perfeita, criada por Deus, é diversa, existe diferenças? Nós, seres humanos, que somos únicos, um universo à parte, como já nos dizem, somos espíritos, cada um com a sua experiência de vida, cada um com a sua realidade espiritual, cada um com o seu processo de aprendizado, com o livre arbítrio para escolher este ou aquele caminho, vamos ser iguais. Não tem como. Então nós estamos perdidos nessa reflexão de não aceitarmos aquele irmão que é diferente de nós, né? Então precisamos trabalhar urgente dentro de nós, no nosso íntimo, a tolerância verdadeira, que é o quê? O respeito, a consideração verdadeira pelo outro, independente como ele seja, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Respeitar o outro. Somos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas nós não respeitamos nem os nossos irmãos consanguíneos muitas vezes, porque queremos impor a nossa vontade, né? Então, nosso desafio é trabalharmos diante da intolerância, educar o que tem em nós de ideias, de sentimentos que nos fazem reagir diante das diferenças. Porque às vezes a gente está agindo. Eu falei o que ele merecia ouvir, nós estamos reagindo. Aquilo nos incomodou, mexeu com o nosso conflito e nós reagimos. Através do desrespeito, do desamor, né? Diante de um irmão que pensa de forma diferente de nós, ou que não é como nós, né? Então, nós respeitamos. E nós temos que entender, refletir que a diversidade produz o quê? Sentimentos diferentes, formas de ver diferentes, ideias diferentes, experiências diferentes. Nós temos que entender isso. A nossa mão, 5 dedos são diferentes, não tem um igual ao outro. Deixa eu ver que eu meio que me perdi. É muita folha, né? Então, a beleza da vida, a gente vê isso, e a doutrina nos diz, quando nos dá assim, nos ensina que devemos nos olhar, antes de olhar o outro, antes de apontar o outro, seja indulgente para com os outros, severo para consigo. Jesus nos ensinou, né? Então, se tudo na natureza tem essa diversidade, como nós queremos que os outros sejam todos iguais? Não tem como, né? E a beleza da vida, a riqueza dos nossos relacionamentos, a riqueza dos nossos aprendizados está justamente em conviver harmonicamente com essas diferenças, porque é um aprendizado. Nós dividimos, nós
somamos, nós multiplicamos quando a gente consegue conviver com essas diferenças, entendendo que tudo está conforme a vontade do Pai, né? E aí nós vamos para o Evangelho de Jesus, porque Jesus, quando ele veio, né, ele nos trouxe, através do ensino e do exemplo, nos ensinou a olharmos para nós mesmos antes de julgar alguém. E o julgamento é o quê? Uma consequência da intolerância. Então, no Evangelho, no capítulo 10, item 11 a 13, né, nós temos aqui o capítulo 11, o item 11 do capítulo 10, permitir para os irmãos aqui. É quando nos diz que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, esse capítulo 11, nós vamos refletir estudando que Deus, nosso Pai, é bondoso, é justo, amoroso. E a bondade de Deus para conosco se expressa pela sua tolerância, pela sua amorosidade, pelo respeito profundo para conosco, a ponto de nos dar a livre escolha das nossas atitudes, mesmo tendo as leis dele divinas para reger o universo em harmonia. Mas essa tolerância ali não vai contra a sua lei de justiça. A gente não pode esquecer disso. Tolerar não é ser conivente com o erro. Lá no item 12 vai nos falar isso. Não é ir contra a lei, contra a verdade. É respeitar o outro como ser humano, mas não é aceitar a atitude errada do outro. Porque como nós vimos aqui no início, vem do quê? Deixa eu ver, para poder melhorar. Acolher alguém, ser suporte de alguém. E como que nós somos suporte de alguém? Quando alguém erra, tem uma atitude que vai contra a lei, uma atitude de desamor, e nós acolhemos aquela pessoa. Somos tolerantes com a pessoa, mas nós não vamos ser tolerantes com a atitude. Então, o nosso papel é de acolher a pessoa para poder ser o suporte para que ela possa refazer atitudes. Perdoar tantas vezes quanto for necessário, é o que Jesus ensina, né? E Deus, essa justiça divina nos dá sempre a oportunidade de reparar o erro cometido. Não condena quem errou, mas sim o erro. Então ali a gente vê, quem somos nós para julgar o outro, se nós todos os dias precisamos que Deus nos perdoe pelas faltas que cometemos, né? Quem somos nós? Nem Jesus, que é o Filho, o Espírito mais, vamos dizer assim, cristalino, evoluído, ele nunca condenou ninguém, porque ele não condena, né? E essa condenação de Deus para conosco é uma condenação amorosa, porque nos dá a responsabilidade de nós respondermos pelos erros cometidos. Nossa, a hora passa, né? Então, queridos irmãos, no item... Na mulher adúltera também, a gente vai ver, quando ela é trazida para ser apedrejada pela lei de Moisés, e aí Jesus olha e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nessa frase aí, Jesus está convidando aqueles homens, olhem para dentro de si, quem nunca errou naquele momento? Ele faz com que as pessoas façam aquele mergulho, e o que acontece ali? Eles se calam e um a um vai embora, os mais velhos em primeiro lugar. E aí eu lembro do Alberto, que quando ele fala dessa passagem do Evangelho, ele diz assim, os mais velhos, quando cansam de errar, eles começam a dar conselho, por isso que eles foram o primeiro a sair. Um a um foram embora, e Jesus pergunta para ela, onde estão teus acusadores? Alguém te condenou? E ela diz, não, Senhor, esse eu também não te condeno. Só que aqueles que foram embora não condenaram a mulher porque eles eram pessoas cheias de aflição, de culpa. Eram espíritos que estavam endividados com a lei. Que moral eles teriam para condenar aquela mulher? Nenhuma. Então eles não condenaram. Mas Jesus não condenou porque Jesus era um espírito límpido, cristalino, que não tinha aflição nenhuma.
que não julga, que ama incondicionalmente, ele também não ia julgar. Mas ele faz uma advertência para ela. Eu também não te condeno, mas vai e não peque mais. Não repete o erro, muda de atitude, senão a aflição vem. Então ali Jesus nos mostra muito claro de nós não, essa tolerância não é ser conivente com o erro, com a atitude que vai, uma atitude malsã, uma atitude doente. Porque Deus, ele não quer matar o doente, ele quer matar a doença. Isso nós precisamos entender. E nós somos doentes da moral do espírito. Somos doentes pela falta de amor, pela falta de tolerância, de respeito ao próximo. Muitas vezes nós não nos respeitamos quando nós deixamos que os outros decidam nas nossas atitudes o caminho que eu devo seguir para o meu crescimento. Eu deixo que meu pai, minha mãe, meu marido, eu não estou me respeitando. Então é muito profundo esse assunto, daria um seminário, né? Daí a gente precisa refletir sobre isso. Então, quando ele faz esse gesto de fazer com que o outro se olhe, ainda está dizendo para nós, olhem para dentro de vocês, não julguem. Que é o que vai falar no item 2. Quem não tiver, tire a primeira pedra. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? E o item 13, 17, que foi pedido que nós falássemos do item 3, que é o homem de bem, nós vamos pegar aqui alguns dos ensinamentos, das características, e nós vamos ver que nos traz o roteiro para a indulgência. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Justiça verdadeira. Não sou capaz de julgar ninguém porque eu não sou dono da verdade. Só Deus pode julgar. E o julgamento de Deus é uma oportunidade, não é um apontar de dedo. Não é uma condenação como nós fazemos com os nossos irmãos. Amor e caridade. Caridade, o que é? Indulgência para com os outros. Ter paciência com aquele irmão que ainda não age conforme eu ajo, dentro daquilo que eu aprendi que é o certo, que é verdade. Ele não está na hora dele ainda. Nós precisamos dar esse suporte. Nós precisamos ser a força, como Jesus é para nós, quando a gente decide buscar a transformação, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus, todos, em qualquer condições que os homens estejam, são nossos irmãos. Presidiário, estuprador, assassino, médico, bom, mal, ruim, são nossos irmãos, cada um num momento da sua vida, do seu processo de evolução. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Se Jesus dissesse isso para nós hoje, todos nós iríamos embora. Né? Então estuda suas próprias imperfeições e trabalha em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Todos nós podemos fazer isso. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quem quer que sejam respeitados os seus. Então, queridos irmãos, devido à nossa hora, a gente precisa fechar aqui, ficou algumas coisinhas para trás, mas essa é a mensagem da noite de hoje, de nós refletirmos profundamente o quanto eu tenho de respeito, de amor, de benevolência para com meu irmão. Porque quando eu ajo assim com meu filho, com meu vizinho, com meu inimigo, eu estou auxiliando que os outros reflitam através do exemplo como Jesus fez. E para terminarmos, tem uma letra de uma música espírita, que eu vou ler aqui, para fazer o fechamento, que nos diz assim: ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio,
Mãos vazias, desarmadas, sem escudo nem espada, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos deu a sua paz. Então, esse momento de aflição em que nós estamos vivendo, nós perdemos a nossa calma, perdemos a nossa serenidade, mas é um momento em que nós estamos chamados a nos trabalhar nessa educação. Porque a partir do momento que nós entramos nessa trilha, mesmo que seja difícil, sofrida, a paz do Cristo vai estar com nós. E a paz do Cristo não é aquela paz daquele que vive sem problemas, sem desafios, muito pelo contrário. Ele mesmo diz, eu não vim trazer a paz, para me separar pai e mãe, por quê? E quando que se separa um pai e uma mãe porque brigam por política, ou brigam por uma opinião e se separam? É a intolerância que está ali. É a falta de tolerância que gera essas situações. Em que nós possamos refletir nessa letra dessa música e agradecer, né, a oportunidade bendita que nós temos de refletir sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Mestre, esta doutrina que é libertadora, como a gente diz, e é, porque através do esclarecimento da verdade que nós vamos cada vez mais ampliando, entendendo, nós vamos nos libertando das nossas ideias pré-concebidas, das nossas ideias cristalizadas, e vamos nos tornando seres humanos melhor, capazes de tolerarmos melhor o outro, de amarmos e sermos esse suporte para que o outro cresça. Se ele aproveita as oportunidades que nós estamos dando, o problema é com ele, não é conosco. A nossa parte é que interessa para nós, né? De colocar o ser humano acima das ideias, acima das situações. Porque nós estamos aprendendo, vivendo e crescendo com as diferenças, benditas diferenças do mundo. Então essa era a mensagem, queridos irmãos, e vale a pena reler esse capítulo e refletir. Mas acima de tudo, fazer esse mergulho profundo em nós. Quem sabe seria a tarefa da semana, né? Quais as atitudes que eu tenho, que eu estou sendo intolerante, que eu estou deixando de usar a tolerância para com aqueles que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe, e Ele abençoa sempre, que Ele nos envolva nesse momento com seu psiquismo divino, nos fortalecendo para esse trabalho urgente de cada um, que é essa educação para a moralidade, para o amor, né, para a transcendência que nós somos espíritos imortais. Para que nós possamos auxiliar esse momento de transição, que está sendo difícil, porque os sentimentos estão aflorando. Que nós possamos fazer com que as sementes de amor, de virtudes que jazem em nós latente, para que nós possamos vivenciar o amor que Jesus veio ensinar, desabrochem com esse trabalho íntimo de cada um de nós. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, Marta, por esses valiosos conteúdos acerca da diversidade sob a visão espírita. O tema de casa para todos nós é bem grande. Nesse momento que o mundo atravessa, bem conturbado, é cada vez mais importante esse conceito para combatermos as intolerâncias e também sermos cada vez mais tolerantes. Vamos nos aproximando ao final do nosso trabalho. Convido a todos agora a se prepararem para o passe. Convido os nossos médiuns que também se aproximem dos seus postos. Vamos iniciar a nossa oração. Prezado amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez hoje, buscando novos ensinamentos e também buscando nos aperfeiçoar cada vez mais, nos trazendo cada vez mais alto, um pouquinho mais próximos do que seria o ideal, e também procurando amortizar um pouco as nossas dívidas através da nossa qualificação
e conseguirmos botar em prática os ensinamentos que recebemos em nosso dia a dia. Assim sendo, peço permissão aos nossos benfeitores espirituais aqui da sociedade para que possamos encerrar os nossos trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Agradeço a presença de todos, tanto aqui na sociedade quanto os que estão assistindo através da plataforma, e desejo a todos muito boa noite.